Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Podcitário, o seu podcast de publicidade. E neste episódio eu vou falar sobre a importância da pós-graduação em comunicação na nossa carreira. Afinal, vale a pena? Como é que ele impacta na nossa carreira de publicitário ou até mesmo de outros profissionais da área de comunicação? Então fique comigo até o final para saber o que eu penso sobre o assunto que começa depois da vinheta. Podcitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Todo mundo sabe que faculdade é importante para uma carreira profissional, seja da área de publicidade, arquitetura, engenharia, medicina e por aí vai. A questão é que também a faculdade abre sua mente para conceitos mais abrangentes, além de ensinar sobre termos técnicos. Por exemplo, na faculdade de publicidade que eu estudei, a primeira metade é mais sobre psicologia, que é muito importante para entendermos sobre o público, sobre como eles agem, sobre como eles pensam. É uma base importante, essa base teórica geral de vários assuntos, como sociologia, psicologia, estudo das cores e por aí vai, até a gente se especializar. Mas a questão é que nos últimos anos a pós-graduação vem se tornando uma certa exigência e também um aumento de instituições oferecendo esses cursos. Aí chega a minha reflexão. Afinal, fazer pós-graduação em comunicação vale a pena? Eu lembro que na época que eu me formei, que já faz mais de 12 anos, um colega meu de sala, ele comentou que entrou numa pós logo em seguida, uma pós em marketing, e se queixou que parecia que ele tinha entrado novamente na faculdade, que estava revisando o assunto. Eu fiquei um pouquinho com o pé atrás depois desse depoimento e também não sei como é que está hoje em dia. Por isso, eu pedi uma ajuda aos meus colegas, né, que eu tenho alguns grupos de comunicação, entre eles o grupo do blog. Se você quiser, deixa aí um comentário, manda para podcast@blogcitario.blog.br que eu mando o link para vocês. Se você atua na área, vai ser muito interessante a sua ajuda. Mas enfim, eu mandei para eles essa pergunta se vale a pena fazer a pós-graduação e eu vou falar algumas opiniões que eu colhi de lá. Uma pessoa aqui mesmo de Salvador disse que certa vez perguntou para várias pessoas e, segundo ele, 8 entre 10 pessoas afirmaram que não vale a pena fazer pós-graduação. E eu acredito que seja mais pelo comportamento do meu colega que eu falei anteriormente. Mas outros também já falam que vale muito a pena porque dá subsídios que não deram tempo ou eram insuficientes na sua graduação. Já na minha modesta opinião, eu acredito que você pode fazer uma pós, mas é importante você variar da área que você vai estudar. Por exemplo, eu dou um exemplo meu e eu acredito que acontece muito com os publicitários, que resolvem abrir sua agência depois de anos de experiência, observando, acredita que a sua experiência no mercado de trabalho já é suficiente para ter sua própria agência. E foi isso que eu pensei. E depois que eu abri a minha agência junto com meus dois colegas, todos nós três, não tínhamos essa base, essa noção administrativa, já que estudamos comunicação habilitado em publicidade e propaganda e não tinha nenhuma matéria sobre essa noção. Tivemos vários perrengues, várias dificuldades, enfrentamos várias barreiras e no final das contas, infelizmente, depois de alguns anos, fechamos por causa dessa dificuldade de administrar fluxo de caixa, gerenciar recursos, porque a gente, por sinal, já que não tinha recursos suficientes para contratar pessoas, o trabalho ia sobrecarregando, tínhamos que ficar muito atentos à contabilidade e outros elementos que a gente não tinha nenhuma noção, justamente por não ter
uma base anterior para isso. Eu acredito que quando você faz a comunicação, você também pode ter o seu objetivo em mente. Se você tem em mente abrir sua própria agência ou uma empresa no futuro, por que não fazer um MBA em gestão ou uma pós-graduação em administração ou algo assim? Você tem o seu objetivo em mente e tentar complementar o que você estudou na sua graduação. Eu também acredito que pós-graduação vale muito a pena se você se interessa pela carreira acadêmica, em ensinar em faculdade. Eu mesmo eu fiz uma pós, mas eu fiz uma pós em metodologia de ensino superior, que me habilitava em ensinar a faculdade. Mesmo eu não atuando, eu tenho essa habilitação, essa formação. Você vê que eu acredito que tem tudo ao meio termo e não dá para afirmar ou negar qual é a potencialidade da pós-graduação. Eu só quero fazer com que trazer para você refletir com mais calma, com mais carinho sobre o assunto, para você não fazer pós-graduação só por fazer, só porque os outros amigos vão fazer, não se influencie com isso. Todo mundo está fazendo pós-graduação e eu estou aqui correndo e eu estou ficando para trás porque eu não tenho pós-graduação ou não tenho vontade, mas eu vou fazer por causa de amigos e colegas. Não. Coloque o seu plano, veja quais são os seus objetivos, se a pós-graduação será importante, porque mais de um comentário teve sobre isso, que ao invés de investir em uma pós-graduação, eles preferem investir em cursos e workshops de curta duração. Porque quem trabalha com marca digital e mídias sociais sabe que tem novidades aparecendo toda semana, se bobear todo dia. Por exemplo, eu dou um exemplo muito interessante que é sobre marketing político. Tudo que foi aprendido em 2016, ou pelo menos a maior parte do que foi aprendido e aplicado nas estratégias de marketing da campanha de 2016, agora em 2018 serão totalmente outras. Então a regra do jogo mudou. Esses profissionais procuram se especializar dessa forma. É claro que lembrando que workshop e cursos de 1 ou 2 dias são mais uma forma de orientação. O profissional vai, estuda para esses cursos justamente para ter um guia, um norte para depois complementar com sua experiência. E eu tenho observado isso porque, além de ser publicitário, autor do Blogcitário, apresentar esse podcast, eu também sou gerente do Social Media Bahia, um grupo aqui de Salvador que organiza eventos e workshops com relação a marketing digital e mídias sociais. Em 2016 tivemos turma lotada justamente de profissionais que estavam com vontade de aprender e de desempenhar essa função naquela eleição e fizemos um workshop que teve turma lotada. Então, se você está me ouvindo e é de Salvador, clique aí no post do blogcitario.blog.br. Eu vou deixar aí o link da nossa página do Facebook e do Instagram para você ficar atento para quando o curso de marketing político estiver no ar. Eu estou avisando isso aqui em primeira mão, publicamente para você. Então é isso, o episódio de hoje foi mais para trazer uma reflexão e não uma afirmação sobre o assunto. Para mim, fazer pós-graduação depende muito do seu objetivo. Se você tem interesse e vontade de ensinar, eu recomendo fortemente que você procure uma pós-graduação adequada para o assunto que você deseja ensinar, compartilhar o seu conhecimento em sala de aula. Mas se o seu interesse é continuar aperfeiçoando o seu conhecimento para atuar no mercado de trabalho, pode ser que você investir em cursos e workshops de sua cidade seja mais produtivo e mais interessante para você, e ainda mais se você atuar no mercado de marketing digital e mídias sociais, e até mesmo, quem sabe, de publicidade também, né? Porque hoje em dia os anúncios e campanhas estão sendo cada vez mais baseadas nas páginas do Facebook e Instagram, não é mesmo? Então é isso, muito obrigado pela sua atenção. Lembrando que essa primeira fase de episódios curtos está terminando. Daqui para frente eu vou convidar profissionais do mercado,
personalidades, vou tentar trazer gente competente para a gente discutir, debater outros assuntos e você vai gostar. Então, para você não perder essa oportunidade, eu recomendo que você assine esse podcast, vá no blogcitario.blog.br, no link do post, desse post, e assine. E também, se você gostou do episódio e conhece amigos e colegas que têm dúvidas se precisa ou não fazer um curso de pós-graduação, recomendo que você repasse esse episódio, o link desse episódio para seus amigos, e lembre a eles que também dá para assinar o podcast através do seu aplicativo de podcast favorito, pesquisando por Podcitário, porque aí dá para baixar diretamente no seu aparelho e você vai poder ouvir caminhando, esperando no ônibus ou naquele tempo livre que você tenha para me ouvir, né, fazendo essas análises, essas reflexões. Então te vejo no próximo episódio, e se você quiser mandar um comentário, críticas, sugestões, pode mandar para podcast@blogcitario.blog.br. Atenção que é podcast@blogcitario.blog.br. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau!